vida da pastora Jéssica, Senhor. Toma ela nas tuas mãos nessa tarde, Senhor. E faz a tua vontade, Senhor. Não o que ela queira, não o que eu queira, o que nossos corações esperam, mas o que tu tem para nós, Senhor, nessa tarde. O que tu tem, Senhor, para falar conosco através da tua palavra, usando a vida da tua filha, da pastora Jéssica, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Senhor, e faz a tua vontade. Nós apresentamos ela para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que dia maravilhoso é estar aqui na presença do Senhor. Amém. Não é sobre o templo, não é sobre o lugar, mas é aonde o nosso coração está. Se o nosso coração está na presença do Senhor, se nós estamos em comunhão com os irmãos, nós estamos no lugar certo, onde deveremos estar. Amém? E hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8, do versículo 6, perdão, versículo 5 até o 12, a gente vai ler um pouquinho. E essa palavra o Senhor me deu há pelo menos uns 2 meses atrás, em um momento de oração que nós estávamos aqui, e uma palavra muito difícil, eu diria, né? Quando o Senhor nos dá a palavra de avivamento, quando o Senhor nos dá a palavra de bênção, é muito bom, né? A gente se sente restaurado, se sente vivificado, né? Mas quando o Senhor nos dá uma palavra mais difícil, é mais complicado da gente ouvir. Mas o Evangelho, ele é isso, ele é confronto, ele é restauração quando nós precisamos, é exortação quando nós precisamos encontrar o caminho que devemos seguir. Jeremias 8, capítulo 8, versículo 5. Por que será então, vou ler na minha versão que eu leio, já que paradinho você está vestindo, vai ficar olhando. Porque, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente. Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa na sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. A rola e a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Versículo 8. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois como é feito a falsa pena dos escribas a converter em mentira? Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outro e os seus campos aos novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam a falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem a abominação sem sentir isso, por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te apresentamos, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, estar atentos a ouvir a Tua voz, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, mudar, Senhor Deus, as nossas vidas, mudar, Senhor Deus, o nosso olhar, e olhar, Senhor Deus, para o céu, e ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar atento, Senhor Deus, a ouvir aquilo que Tu tens para nós nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Porque o Pai que ama, o Pai repreende, o Pai cuida.
Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora e que nós possamos, Senhor Deus, sairmos daqui restaurados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. A oração, meu celular saiu da oração, terminei a oração, o celular voltou. Amém. Uma palavra meio assim, nossa, palavra pesada. Jeremias é o chamado profeta chorão, né? Ele escreveu o próprio livro, né, Jeremias, não ele, mas seu escriba. E também tem Lamentações de Jeremias. Olha como ele precisou chorar, tanto que ele precisou escrever uma lamentação, um livro inteiro sobre lamentação. Porque eu até comentei um dia num culto familiar nosso que eu achava injusto chamar Jeremias de profeta chorão. Porque se fosse nós no lugar dele, a gente no mínimo ia estar chorando muito. Porque Jeremias profetizou em um tempo onde o povo estava totalmente apostatado da fé. Eles estavam vivendo como achavam que estavam certos, vivendo como um povo chamado escolhido, porém estavam envergonhando o nome do Senhor, fazendo coisas que até os povos politeístas, outros povos, não se arriscavam a fazer. Jeremias chegou em um tempo onde o reino do norte, Israel, já tinha sido acabado. Ele estava profetizando sobre Judá, avisando, olha, Judá, presta atenção, muda, se transforma, olha o que você está fazendo, não faz isso, se fizer isso, vai acontecer isso. Ele estava alertando o povo. E Jeremias chorou tanto, sofreu tanto, porque ele estava tentando alertar o povo. E o povo, não é comigo. Não, isso aí não é para mim. Mata ele. Tira ele daqui. E eu até falo assim que Jeremias foi um profeta que eu falo assim, olha, eu acho que dificilmente eu estaria ali no lugar de Jeremias, porque é algo muito difícil você disser que alguém está errado e a pessoa te amar depois disso. A pessoa te exortar e aí você falar assim, obrigado pela exortação, obrigado por ter falado que eu estou errado. Mas acima de tudo, Jeremias tentou salvar o reino do sul, o reino de Judá. Mas eles estavam totalmente cauterizados na sua mente, que eles não acreditavam no que Jeremias estava falando. É como se os ouvidos deles estivessem tapados. E naquele tempo, Jeremias profetizou ao reino do sul, né, e era um momento onde eles estavam fazendo tantas coisas que não faziam sentido eles estarem fazendo, porque eles foram ensinados. Foram entregues as leis, foram entregues os profetas, foram entregues tudo que eles tinham de conhecimento passado de pai para filho, eles tinham. Mas eles escolheram se misturar. E se misturando, eles começaram a mudar os seus costumes, mudaram os seus valores e deixaram de acreditar na justiça do Senhor. E esse tema, quando o céu enxerga o que a terra esconde, é um tema tão assim, para a gente pensar. Que às vezes a gente pode esconder coisas, talvez do nosso esposo, talvez da nossa mãe, talvez do nosso amigo, talvez do nosso pastor, mas nós não escondemos de Deus. O céu, ele consegue enxergar aquilo que nós achamos que está certo, mas verdadeiramente está errado. E nós, às vezes, podemos viver achando tantas coisas corretas na nossa vida, que se a gente for bem pensar, se a gente for ao fundo na palavra, a gente vai ver que algo não está batendo, não está muito certo. Hoje pela manhã nós falamos sobre heresias, né? Quem teve aqui na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre heresias. Heresias que atrapalham na igreja, que atrapalham o crescimento da igreja. E
Ele falou outra coisa pra mim. E às vezes nós somos colocados como hereges dentro da nossa própria vida, na nossa própria casa, na nossa igreja, porque nós não estamos vivendo o evangelho segundo o que o Senhor ordenou, mas segundo o que a gente acha que é correto para nós. Quando, no capítulo 8, versículo 6, eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Às vezes a gente está tão acostumado a fazer algumas coisas erradas que a gente nem percebe que isso não está de acordo com o que o Senhor nos chamou para ser. Às vezes a gente continua com hábitos de um velho homem que o Senhor te chamou para ser uma nova criatura, mas você ainda continua no velho homem. E você faz isso tantas vezes que vira um pecado de estimação. Eu faço tantas vezes, que para mim já está correto. E o Espírito Santo, ele não consegue te avisar? Você está fazendo tantas vezes, que vai tampando o ouvido. E o Espírito Santo, ele não é um espírito maligno que vai lá e te impõe e fala assim, ei, muda, ou invade a sua vida. Não. Ele fala com você. Ele fala, mas você vai se afastando com as suas mudanças, suas atitudes. E aí o Senhor nos fala que a gente está fazendo errado, e a gente pensa assim, o que eu fiz? Sou inocente, não fiz nada de errado. E quando a gente está com a mente cauterizada nesse sentido, a gente acaba achando que o outro está errado, que fulano está errado, que a outra igreja é mais errada, mas a minha é certa, a minha vai para o céu, eu sou certo, eu sou santo, eu sou um exemplo de crente. E a igreja não, o povo de Judá naquela época cometeu pecados, vamos dizer assim. Pecados que, quando a gente vai ver sobre esses pecados, a gente fica um pouco revoltado. Cometeu idolatria, né? Adorou outros deuses, se misturou com outros povos e começou a adorar outros deuses. Começou a construir altares para esses outros deuses. Adorava até deuses pagãos, Moloque, Baal. Deuses assim altamente que se desviava totalmente daquilo que o Senhor tinha nos ensinado. Obviamente, ensinado para o povo. Fazia sacrifícios humanos, queimavam seus filhos. Tinha muito sincretismo religioso, misturava a adoração de Deus com práticas pagãs. Tinha culto a Deus, mas misturava com rituais de outros povos. Havia muita corrupção e injustiça social. Eles tinham muito acúmulo de riquezas. Eles queriam explorar os pobres, escravizavam as pessoas. Oprimiam as viúvas, os órfãos. Tinha muita imoralidade sexual, prostituição ritual. Tinha adultério com os próprios deuses, né? No caso, se adulterava o seu coração com outros deuses. Rebelião contra Deus e os profetas. No caso mesmo de Jeremias, fizeram altas rebeliões contra ele. Zombavam dos mensageiros de Deus. Rejeitavam a palavra dos profetas. Aliança com nações pagãs, formalismo religioso sem arrependimento, ou seja, eles faziam as festas, faziam os sacrifícios, faziam os cultos, mas sem amor, sem arrependimento, sem mudança, sem o coração. E com isso, Jeremias alertou toda a igreja, todo o povo a mudar de vida, a voltar aos seus caminhos, a voltar a adoração somente a um Deus, ao único Deus. Porém, o povo apenas ignorou o que Jeremias estava falando. O que fiz eu? Não é comigo. E aí aqui no versículo 7, até a cegonha no céu conhece suas estações. A rolinha, a andorinha e o grão observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Eles estavam vivendo em um tempo onde eles estavam tão cegos dentro da sua própria iniquidade que eles não entendiam o
por que Jeremias estava levantando essas questões contra eles. E muito quando a gente lê sobre essa revolta do povo de Judá, essa revolta do povo de Israel, todos esses pecados que eles cometiam, o próprio povo no deserto reclamando, a gente pensa assim, nossa, o povo reclamando, né? 40 dias, era só 40 dias, agora reclamando. Ah, agora não tem comida, eu queria a cebola do Egito, agora tem comida, mas é só isso, quero água. Ficava reclamando, tipo, nossa, o povo reclamando. E a gente reclama junto com eles, faz pior. Né? Então, quando a gente coloca, quando o Senhor traz essas histórias, traz essa revelação através da sua palavra, ele é tão viva e tão atual nos nossos dias, que a gente pensa no Velho Testamento está lá. Aconteceu, isso é um fato histórico, né? Mas a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. A cada manhã ela fala conosco. Então, quando a gente fala sobre o formalismo religioso que se tinha no tempo de Judá, hoje em dia a gente tem dentro dos nossos cultos. Cultos apenas por obrigação. Cultos sem coração. Culto apenas porque, tem culto 10, vamos 10. Tem culto às 17, vamos lá. O que tem que fazer? Tem que cantar, cantou, leu a Bíblia, o pastor falou, prestei ali mais ou menos atenção, cochilei 4 vezes, acordei, mexi no celular, mas eu estou ali. Estou ouvindo o que ele está falando. Depois vamos embora e pronto. Aí, amanhã, segue a vida normal, não sei nem o que o pastor falou no dia, e vou seguindo. A gente tem que entender que estar aqui na casa do Senhor é mais do que um símbolo, mais do que um mero evento. É um momento de comunhão com os irmãos, é um momento em que o Senhor fala aos nossos corações, nos fortalece, para que a gente possa enfrentar o mundo lá fora. As batalhas espirituais que nós vivemos todos os dias, se a gente não tiver bem firmado na palavra, bem firmado em comunhão com o Senhor e sendo fortalecido também pelos irmãos, a gente não consegue. Então não é só vir aqui, vestir uma roupa, pentear o cabelo, vou lá na igreja. A gente precisa entregar o nosso melhor, o nosso coração, a nossa adoração verdadeira. Uma idolatria disfarçada. Em Judá o povo adorava a Deus, mas também adorava ídolos como Baal. A igreja de hoje, muitos amam mais o dinheiro, muitos amam mais o status, o poder, as celebridades, ideologias que aprovam aquilo que você continua fazendo de errado. E até mesmo ministérios. Tudo isso muito mais do que a Deus. Tudo isso é maior do que a Deus. A idolatria moderna é muito sutil, mas igualmente perigosa. A gente fala muito do pessoal que adora outros deuses, a gente fala muito dos católicos. Porque o católico adora imagem de sei o quê, Maria. E a adoração ao dinheiro? E a adoração a bens? E a adoração até mesmo a pessoas, a cantores. Tem gente que adora cantor, tem gente que adora pregador. Mas como assim? Quando algo toma o seu coração um lugar maior do que Deus, isso é adoração. Isso é idolatria. Se eu amo o Ronaldo mais do que a Deus, eu estou idolatrando o Ronaldo. Eu tenho que amar ele como meu marido. Mas se ele está acima de Deus no meu coração, ele é maior do que Deus. Ou seja, eu estou idolatrando ele. Então existem coisas na nossa vida, existem idolatrias disfarçadas que são tão perigosas quanto as idolatrias que o povo de Judá estava cometendo naquela época. Então todos os dias a gente tem que pensar, Senhor, o que tem tomado o meu coração mais do que a tua presença? O que tem roubado a minha atenção? O que tem tomado os meus ouvidos, que está impedindo de eu ouvir a repreensão do Senhor todos os dias? O Senhor nos repreende diariamente,
através da sua palavra, através de um irmão, através de um louvor. Mas se o nosso coração estiver mais cheio de nós mesmos, mais cheio de outros ídolos que nós criamos para nós, impossível ouvir a voz de Deus. E aí, quando a gente quer alguma resposta, quando a gente quer algum milagre, a gente fala: Senhor, fala comigo, Senhor, me responde. Mas o seu coração está em outro Deus, não no Deus verdadeiro. Injustiça social e falta de amor ao próximo. O povo de Judá, ele oprimia os pobres, as viúvas, os órfãos e praticavam subornos. A igreja de hoje, quando ignora os necessitados, julga os pecadores, fecha os olhos à corrupção ou vive em bolhas, produz o mesmo erro. Então não é só oprimir, assim, visualmente os pobres, não cuidar das viúvas, não cuidar dos órfãos. É algo parece estar suprimido, parece estar escondido. Mas quem tem olhos espirituais vê quando a igreja ignora ou julga os pecadores. Nós, como igreja, não precisamos julgar ou ignorar os pecadores. A gente precisa ignorar o pecado e atrair os pecadores com amor, com graça. Porque se eles entram da porta para dentro, sabendo e ouvindo o evangelho verdadeiro, o que for pecado vai ficar lá fora. Mas se eles não entram, é impossível ouvir o evangelho. Mas o que a igreja faz? Aponta, julga, você não é digno de estar aqui dentro, você pega demais, o que você está fazendo na igreja? Já ouvi muita gente falando: eu não vou para a igreja porque lá é um lugar que eu preciso estar muito certinho, que eu tenho que arrumar minha vida, que eu tenho que parar de fazer isso, e eu não estou fazendo isso. Lá é para lugar para gente santo. Pelo contrário. Aqui é um hospital. Aqui existem pessoas doentes. Aqui existem pecadores. Se por um acaso essa palavra, pecador, eu mesmo não sou. Não, eu. De 5 da tarde até agora, 0 de pecado. Mas nós temos que entender que somos pecadores. Mas nós não precisamos estar no pecado. Às vezes a gente tem a errônea intenção de achar que a palavra que foi dita no hoje era para o fulano que não veio. É porque fulano é muito pecador. Fulano tinha que estar aqui ouvindo um absurdo. Vou até gravar um pedacinho para mostrar para ele. Manda o link da live para ele assistir. Olha. Mas a palavra do Senhor, ela é para nós nessa tarde. Não é só para vocês que estão ouvindo, mas para mim que ouvi essa palavra primeiro. Essa palavra veio de encontro ao meu coração primeiro. E o Senhor está pisando aqui. E quando fala que a fé sem obras é morta, não é só sobre fazer algo, sobre orar e ajudar alguém, mas também sobre essa fé que a gente vive rasa, esses cultos que a gente faz raso, essa adoração que a gente faz rasa, por fazer, por obrigação, sem de fato sermos cristãos aonde o mundo precisa que a gente seja. Quando alguém precisa de ajuda, você não é aquele que aponta o erro ou fala: olha, muito ruim. Bem, você errou porque você quis. Eu te falei isso. Agora eu te ajudo. Peraí, pega esse encontro. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que nós humilhamos os outros, nós deixamos os outros
mal com a nossa presença. Nós fazemos as pessoas se sentir inferiores com a nossa presença. Porque nós se sentimos mais santos do que os outros. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Eu acredito que não foi assim que Jesus nos ensinou. Rejeição à palavra e aos profetas. Judá zombava dos profetas e endurecia o coração. Hoje, muitos resistem ao ensino bíblico verdadeiro. Preferem aqueles ensinos que amoldam o seu coração. Aquelas pregações de avivamento, aquelas pregações de bênçãos. Muito bom uma pregação de você vai ser abençoado. O Senhor vai entrar com providência na tua causa. O Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Muito bom ouvir isso. Mas quando o Senhor chega e fala, você tem que mudar a sua vida. Para de palhaçada. Está fazendo errado. Muda de atitude. Sai desse lugar que não te pertence. Sai dessa vida de pecado. Aí não é bom. Aí a gente não dá nem glória a Deus. Aí a gente já fica assim meio apreensivo. Amém. Amém. E aí prefere mensagens de conforto, prosperidade, autoajuda, né? Um evangelho mais raso, um evangelho seletivo. Isso daqui me agrada. Isso daqui eu já não gostei para hoje. Hoje eu não estou merecendo essa palavra aqui hoje, não. Outro dia, né? Então a gente está rejeitando exortações e correção. A gente está esquecendo que nós estamos aqui para sermos sal e luz. Eu acho que a gente está, em vez de ser sal que dá gosto, a gente está sendo... Uma vez a minha avó fez uma dessa que eu nunca me esqueci. Tinha um pote de sal e o de açúcar. Ela fez um feijão. Minha avó cozinha muito bem, eu gosto da comida dela. Mas assim, ela meio já assim, virada assim, do raciocínio, ela pegou, tá com açúcar no feijão. Mas ela temperou bonitinho, um alho, uma cebola, cheiro verde, tudo. Ela colocou açúcar. Mas ela ficou revoltada. Ela contou essa história para todo mundo que ela tinha errado o açúcar no lugar do sal. E não adiantou ela colocar o cheiro verde, ela colocar a cebola, o alho, tudo bonitinho. Cozinhou o feijão bonitinho, tava uma delícia, lindo, sabe aquele feijão? Mas ela colocou açúcar. Às vezes a gente tem vivido de aparências, sendo tempero por aí, dando cheiro, dando beleza, mas o sabor que a gente está dando é outro. A gente está dando sabores diferentes daquilo que o propósito da qual fomos chamados. Feijão temperadinho é bom, salgado, né? Com sal. Com açúcar não é legal. Confiança em alianças humanas, não em Deus. Judá buscava a ajuda do Egito e da Babilônia, em vez de confiar em Deus. E a igreja hoje confia mais em estratégias humanas, marketing, influência pública, redes sociais, do que oração e dependência do Espírito e da santidade. Quando a gente... Obviamente, essas estratégias que a gente se usa, marketing, influência e tudo mais, são apenas estratégias. Mas assim como eu falei sobre a idolatria, quando isso chega em um nível maior do que Deus da nossa vida, isso é um perigo. Nós estamos aqui, essa igreja aberta, não com a confiança nos dízimos dos irmãos, não com a confiança de que o governo vai ajudar, não com a confiança de que a igreja do Brasil vai mandar 1.000 euros por mês, 2.000 euros por mês. Vamos aqui junto, filho. Não com essa confiança, mas porque o Senhor nos entregou uma missão. E essa missão é levar o evangelho verdadeiro a todo aquele que quer ouvir. Então, nós estamos aqui como igreja aberta, não porque a gente não tem nada para fazer domingo de tarde,
Não porque estava todo mundo sem igreja. Vamos abrir a igreja? Juntou? Bora. Estamos sem fazer nada, tu também. Eu era crente lá, tu também. Vamos juntar com as igrejas. Não é por esse propósito. Não é sobre a confiança de que, se fulano não for, se fulano não ajudar na igreja, a igreja nem presta. Não é sobre o fulano ajudar. É sobre a necessidade que cada um tem de servir. E servindo, nós somos edificados. Quem está servindo hoje aqui, provavelmente teve um sentimento de: estou fazendo algo pela obra de Deus. Eu consigo dar um abraço para alguém que talvez não recebeu um sorriso hoje. Eu estou ali direcionando o som que o fulano vai cantar e alguém vai ser tocado. Então, tudo quando a gente faz com o coração aberto para servir ao Senhor e não ajudar a obra, porque a obra não precisa de ajuda, não precisa de ajudantes. Não precisa de pessoas que vão lá e fazem quando quer, quando dá, do jeito que dá. Essa é a minha limitação. Eu só posso assim, só faço assim. Mas eu vou fazer assado, não posso. Não dá. Domingo. Não, domingo, meu dia de descanso, não posso estar indo. Não posso me comprometer. Porque a gente só dá aquilo que sobra. A gente só dá aquilo mais ou menos. A gente não dá a nossa perfeição no nosso coração de fato. Uma liderança corrompida e acomodada. Judá tinha sacerdotes e reis que estavam corrompidos e negligentes. E hoje nas igrejas temos líderes que buscam fama, poder, enriquecimento, controle, aceitação, em vez de servir e cuidar do rebanho com humildade. E reproduzem o mesmo erro que Judá, que os sacerdotes, que os reis de Judá. Então, hoje em dia falar de liderança é algo tão difícil. É difícil antes eu quando comecei a trabalhar na igreja, eu ficava sempre com medo de o pastor falar assim: tu vai servir tal coisa, vai ser líder de tal coisa. Eu falei assim: dá pra... Tem que servir, mais um compromisso, tem que ter cuidado com alguém, tem que fazer uma coisa, gente é chata, gente é chorona, gente é rebelde, que horrível servir. É horrível liderar. Os líderes que estão aqui hoje, que têm alguma liderança em suas mãos, sabem o quão pesado é. Porque é uma missão. Não existe missão que é fácil. Eu falo que missão é a minha maior... que ser mãe é a minha maior missão. É a missão mais linda que o Senhor me deu. Porém, não são flores todos os dias. Não é fácil ter ficado quase 2 anos sem dormir a noite inteira. Não é fácil amamentar. Não é fácil você simplesmente esquecer de você. Você não pode esquecer mais de você. Você tem um ser para cuidar. Você é exemplo em tudo que você faz. Mas é a missão mais valiosa que o Senhor me deu. E o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu jeito de ser através da maternidade, dessa missão que o Senhor me deu. Mas liderar hoje em dia é algo muito difícil porque a gente não lidera anjos, né? A gente lidera gente. Gente é chata. Tem gente que é chata, tem gente que briga, tem gente que é desobediente. Não vê aquele caso aquele vídeo, acho que todo mundo já viu. O pastor tá aqui, tem um buraco, e a ovelhinha pá, cai dentro do buraco. O pastor vai lá, tira a ovelha, aí a ovelha cai no buraco de novo. Toda bonitinha, toda linda. Cai no buraco. O pastor vai lá, tira. Eu, assistindo o vídeo, eu fiquei revoltada já. Eu já estava impaciente com a ovelha. Tu é burra, tu vai cair lá. Não, essa aí não precisava mais não tinha outra esperança para ela, né? E aí tirava de novo e ela caía de novo. Eu falei, gente, não, vou parar com esse vídeo. Não tenho mais sanidade mental.
E às vezes tem líderes que precisam fazer isso. Ô, gente, é difícil. Outra vez eu assisti um vídeo, que inclusive vou até fazer, gente, que eu achei muito muito a nossa convivência aqui. A pastora tá lá, sentada do lado da ovelha. Já viu esse, né? Aí a ovelha quer abrir, acho que um pudim, alguma coisa assim, ela quer colocar o pudim, ela bate no pudim, o pudim não desce. E aí a pastora olhando. Aí ela bate no pudim, nada do pudim descer. Aí a pastora pegou, virou o negócio, abriu o recipiente, que estava fechado, por isso não estava saindo. Aqui, ó. Aí ela, ai, claro, pastora, meu Deus, eu não sou burra. Aí ela, em vez de virar o negócio, para colocar bonitinho, ela pegou e sacode assim, o trem cai todo no chão. Às vezes é quase isso. Às vezes o seu líder está falando assim, olha, faz assim, ó, lê a Bíblia, ora, consagre a sua família, para de ser negligente na sua casa, para de ser negligente com seus filhos, se posiciona, vai orar, larga esses hábitos ruins. E a ovelha, aí cai no buraco. A gente acha ruim e acha engraçado a ovelha, mas às vezes a gente faz desse jeito. A liderança está falando, ó, faz assim. Chega na hora no ensaio. 7 horas no ensaio. Chega 7h30 no ensaio. O líder já está assim, já. Dando um troço. Aí não, 8 horas eu tenho que ir, porque eu tenho um compromisso. Ó, o relógio falando. Porque 8 horas eu tenho um compromisso. E 7 horas eu não tinha um compromisso também? Mas o compromisso de 8 é mais importante. A gente sabe que sábado é dia de rádio. É o dia dos adolescentes. Sábado, todo sábado. Um sábado sim, é o quê? Rádio Day. E no outro sábado é culto rádio. Não, vocês me confundiram. Tem um sábado que é Rádio Day. Aí no outro é culto rádio. Que horas é o culto rádio? E que horas que é o Rádio Day? 10. Todo sábado, os adolescentes têm um compromisso. Certo? 10 horas. Meu compromisso sábado. Não posso, 10h30 eu tenho compromisso no sábado. É o quê? E teu compromisso de 10 horas no sábado? Não, porque o outro lá não posso. Marcou sexta-feira os compromissos. E não estou falando sobre culto, sobre obrigação de estar na igreja. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém. Nem eu, nem o pastor. Ninguém. Vocês também, se vocês quiserem pegar e ir embora. Não. A bolinha vai. Ninguém é. A gente está aqui por um propósito. Só que a gente tem que entender para que tipo de propósito a gente realmente está aqui. É para agradar o pastor? É para fazer volume da igreja? É para não deixar as cadeiras vazias? É para arrumar o som? Aí eu vou porque eu estou escalado. Mas no outro culto eu não estava, eu não vou. Não é sobre isso. Não é sobre obrigação de estar na igreja. É a primeira obrigação que nós temos, que é ser igreja fora da igreja. Foi boa. Anota. Mas às vezes a gente não está sendo igreja fora. E às vezes nem dentro da igreja a gente está sendo igreja. Gente, o mundo espiritual, ele grita, ele fala, ele exclama para quem tem ouvidos e tem olhos espirituais. Sabe quando você chega num lugar, tem gente que gosta da energia, chega num lugar, a energia do lugar não tá legal, energia pesada. Olha, eu não me senti bem naquele lugar, então a energia pesada. Ou então, não gostei da vibe daquela pessoa. Aquela pessoa não tá com uma vibe legal. No mundo espiritual, a vibe
também é enxergada. A gente também sabe quando a igreja está de fato em unidade. Eu não estou falando de mim, estou falando do mundo espiritual. O céu enxerga o que a terra esconde. Não porque está só lá em cima, vendo a visão de cima é sempre melhor, mas porque o céu enxerga aquilo que a gente faz de conta que não existe. O céu enxerga aquilo que a gente acha que está fazendo errado, mas em vez de nos levar para o céu, está levando a gente para o inferno. A gente às vezes está dentro da igreja sendo mais herege do que outros que a gente aponta. Quando a gente falou aqui sobre heresias, tem vários tipos de religião. E por mais certa ou errada que seja a religião, tem sempre uma heresia. E essa heresia ela é sempre desenhada com a verdade. Às vezes com a mesma tinta que é escrita a verdade. Só que ela é escrita para agradar ou debaixo de algum querer humano. E o que está na palavra de Deus nem sempre é para afagar o nosso coração, para nos abraçar, para dizer, tu é lindo. Nem é sempre assim. Lá em Apocalipse 3, nós começamos em Jeremias, vamos para Apocalipse 3, versículo 1. Vamos ler. Alguém sabe o que fala Apocalipse 3? Assim, de cabeça, assim. Olha, crente. É crente. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis que o Senhor diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante e o que está prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos? Mais uma vez, isso aqui só para o nosso ouvido ouvir. 1, 2, 3 e... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é tão forte, esse finalzinho, finaliza todas as cartas das igrejas com isso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Tem ouvido? Todo mundo está aqui com orelhinha assim, interno é o ouvido interno, todos os ossinhos, cristais do ouvido, todo mundo tem, certo? Nós estamos falando de ouvidos físicos. Estamos falando de ouvidos espirituais. E se a gente não tiver com nossos ouvidos espirituais atentos à repreensão do Senhor, a gente vai caminhar achando que está caminhando pelo caminho maravilhoso e está caminhando para o inferno. Você e a sua casa. Mas eu estou certa. O Senhor falou comigo que eu tenho que fazer isso. O Senhor falou comigo em oração. Olha, eu sinto a presença de Deus, eu louvo, eu vou lá para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu falo a palavra de Deus todo dia. Como que eu não sou crente? O Senhor fala comigo. Eu tenho ouvidos espirituais, eu consigo ouvir a voz de Deus. Será? Será que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus ou a voz do seu próprio coração enganoso? Será que a gente está ouvindo de verdade
a voz de Deus, a gente está lendo a palavra de Deus ou escolhendo, como se fosse uma revista gravando. Isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Isso daqui tem a ver com o que eu quero para o meu futuro, mas isso aqui eu acho que não está de acordo. Tem que ser atualizada a Bíblia. Nós estamos vivendo um verdadeiro evangelho ou um evangelho de aparências? Nós estamos aqui se reunindo todo domingo, 5 da tarde, pode vir aqui que a igreja está aberta, com 4, 5, com 20, não interessa, mas sempre está aqui, não está? Sim ou não? Sim. A gente tem curso, a gente tem oração, a gente tem ensino. Graças a Deus agora temos escola bíblica dominical. Não é? Tá um sucesso. Já gostei dessa estreia, foi ótimo. Nós temos um pastor, nós temos diácono, temos diaconisa, temos presbítero, evangelista. Tem alguém com Bíblia. Todo mundo tem Bíblia, quem não tem tá no celular. Certo? Todo mundo tem a liberdade de vir, voltar, entrar, sair, tem porta. Tem ar-condicionado, tem um aquecedor quando está frio. Né? Se quiser desligar. Eu estou com calor, porque eu sempre estou com calor, mas enfim. Tem tudo que uma igreja precisa ter como igreja. Mas agora reflitam aí comigo. Qual é a maior missão da igreja? É continuar tendo gatos pingados aqui dentro? Ou é levar o evangelho para aqueles que precisam? A gente fala tanto sobre a nação que a gente está, a nação que a gente está é uma nação pecaminosa, é uma nação pagã, é uma nação que é nação ateia, e enfim. Não, difícil alcançar esse povo. Esse povo não é alcançado. Não é não, Carla? Fala aí se esse povo pode ser alcançado ou não. Pode sim. Eu fui assim, eu fui esse povo um dia. Então eu posso dizer que sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente vê a dificuldade. A gente vê Golias. Nós estamos como aqueles soldados. Nós estamos como aquele exército. Lá aqui, ó. Preparei. Aí vem Golias. Esse povinho dá conta de nada. Vocês são fracos. Olha, eu sou forte. O Deus de vocês não vale nada. E o exército. É verdade. Nós estamos ficar quietos aqui. Porque se nós for ali, vão me bate nós. Nós estamos como um exército que estava ouvindo e aceitando as afrontas de Golias e não estava fazendo nada. A gente está como a igreja de Sardes, que nem frio nem calor aqui. Ela está vivendo. Tem alguns ali assim, 2, 4 pingados, que tem uma veste branca. Os outros, nem tanto. São apáticos, buscam mais por reputação, fazem as coisas por fazer. E eu não falo aqui como julgadora, tá? Toda vez que um pregador chegar aqui para falar a palavra de Deus verdadeira, nunca acha que é direcionado para você. Porque não é. O pregador que prega verdadeiro evangelho, primeiro ele é massacrado. Quem me viu ontem aqui perguntou: Jéssica, o que tu tem? Não tá legal. Recebi um monte de mensagem ontem. Eu sou essa pessoa alegre, feliz. Galera, vai, tá. E ontem eu tava, mais ou menos, galera. Porque o Senhor estava falando muito ao meu coração essa mensagem. E eu estava tão introspectiva dentro de mim, e tão reflexiva dentro de mim, que eu não conseguia não ouvir a voz do Senhor falando em cada detalhe.
E às vezes a gente vive em um mundo totalmente apático. A gente está vivendo na nossa casa apático. A gente está vivendo nas nossas igrejas apático. Fazendo o mais ou menos. Lendo a Bíblia no mais ou menos. Orando porque é obrigado a mandar figurinha lá no grupo de orar. Poxa, lá vem essa semana de oração de novo. Tem que orar. Eita Deus, Ah, lá vem outro curso. Não, já basta o start, irmãos. Para, né? Nossa. 2 cultos no domingo, será que não sabe que a gente tem as coisas para fazer? Verão, sei lá. É aquela música. Mas a gente consegue ver as dificuldades de todo o universo e não consegue se despertar para viver o verdadeiro evangelho. A gente está brincando de faz de conta. A Lília, ela tem um ovinho frito, ela vai lá na cozinha dela, frita um ovo, coloca no micro-ondas, ela dá para mim, mamãe, come. E ela quer que eu como com ela ali, ó. Bebe tudo. Eu tô comendo? Eu tô me alimentando? Ela coloca alguma coisa lá? Ainda não, graças a Deus, não é obrigada a comer. Mas ela coloca alguma coisa lá para mim? Não. Eu finjo bonitinho que eu tomo chá, corto o peixe, como bonitinho. Quem olha, estamos tomando chá das amigas. Mas não tem nada me alimentando. Eu não estou bebendo nada, eu não estou comendo nada. Eu estou vivendo de aparências. É uma brincadeirinha que eu estou brincando com minha filha de 3 anos. Todas as crianças estão lá no fundo. Aqui nós só temos pessoas racionais, que sabem o que estão fazendo. Vocês têm noção que existem pessoas e existem igrejas que queriam ter uma porta, assim, direto para a rua, para adorar? Elas queriam colocar um símbolozinho ali, ó, igreja, pelo menos isso. Hoje a gente tem uma fachada, a gente tem um lugar, a gente tem redes sociais. Eu vim com essa Bíblia na mão, vocês acreditam? Eu vim com ela assim, ó. Tem pessoas que não podem fazer isso. Tem pessoas que têm um pedacinho ali, uma folhinha da Bíblia e decora porque pode ser que alguém tome dela. E a gente está o quê? Mal abrindo a do celular. A gente está reclamando porque tem 2 cultos no domingo. Nossa, tem que vir no domingo. Ah, porque eu tenho que trabalhar. Ok. Todo mundo tem. Até a Lília que não trabalha, ela tem que trabalhar. Se ela não fizer o trabalho dela, também não dá certo. Mas sempre é mais comigo. É sempre mais a minha barriga. É sempre mais o meu eu. É sempre mais as minhas obrigações. É porque eu não posso. É porque para mim é difícil. É porque eu não posso nesse horário. É porque eu só posso desse jeito. E a gente tem hoje a oportunidade de viver o evangelho de verdade. A gente tem uma Bíblia inteirinha para ler. Mas a gente prefere rolar o feed do TikTok, do Instagram, para os clássicos do Facebook. Ah, porque eu estou distraída, quero me distrair. Eu estou cansada. Vou ver o TikTok. E bravo. Não tenho tempo de ler a Bíblia, mas se você for lá nas configurações do celular, 8 horas por dia tu passa no celular. E não tem tempo de ler a Bíblia. Ah, mas o Senhor precisa entrar com providência na minha casa, na minha família. Precisa salvar o fulano, precisa salvar o ciclano. Precisa mudar o ambiente da minha casa. O que você tem feito para mudar esse ambiente? Tem gastado pelo menos 1 minuto de oração? Tem gastado com a sua família pelo menos, vamos ler um versículo antes de todo mundo sair? Aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Pronto, tá bom, gente. Pelo menos isso. Tem gastado esse tempo? A gente tem vivido
o evangelho que a gente prega, a gente tem sido meros idólatras. A gente tem vivido de fato uma igreja de verdade. Ou a gente está fazendo esse púlpito de brinquedinho, essas cadeiras de brinquedinho, uma palavra que a gente lê, faz de conta que comeu, mas não comeu. Porque às vezes a gente ouve, entende. Não entendi o que a pastora falou. Olha, saquei. Isso que ela disse. Passou da porta para fora, esqueceu. Se perguntarem agora, ele na esquina, não lembro mais. Por quê? Porque ela não fez efeito na sua vida. Foi só de brincadeirinha. Jesus está voltando. E ele vem para buscar a igreja dele. Não a igreja de brincadeirinha. Ele vem para buscar uma igreja redimida, sarada. Uma igreja que busca a santidade. Uma igreja que ama os irmãos. Uma igreja que congrega, não por congregar, mas uma igreja que sabe que é pecadora e que precisa do Senhor. Uma igreja que sabe que o ato de congregar é o ato de amar o irmão. É o ato de segurar na mão do irmão que está caindo ou caiu. E não falar assim, sai daqui, cachorro velho. Pecador, sai de perto de mim. Não é isso que o Senhor quer da igreja. Não é essa igreja de mentirinha que o Senhor vem buscar. Quando os líderes passam por provas, por dificuldades, por causa da nossa desobediência, vocês não têm noção do quão dolorido é fazer o que Jeremias estava fazendo. Gente, não peca. Gente, está errado. Gente, faz isso. Por isso que ele era profeta chorão. E o povo ignorava. Não quer dizer que os líderes que nós temos aqui são líderes perfeitos, maravilhosos, incríveis, tudo de bom. Não, porque ninguém é, nem o pastor, nem eu, nenhum dos líderes. Nem o pastor João, que é o nosso pastor presidente. Mas são líderes instituídos pelo próprio Deus. Que a gente precisa também dever obediência, dever respeito. E acima de tudo, a gente tem que buscar não ser bebezinhos. De, me ensina, pastor. Segurou na minha mão, pastor, porque eu não dou conta. Pastor, vai lá na minha casa orar pela minha família. Pastor, vai lá na minha casa orar pelo meu filho, que ele está rebelde. Vai orar você. Se posiciona na tua casa. Se posiciona no teu casamento. Para de gracinha. Para de fazer de conta que você está vivendo uma vida que você não está vivendo. Você está sobrevivendo. Como foi falado hoje pela manhã, a função do líder, a função do pastor é cuidar, é apacentar, é colocar remédio, é curar, abraçar. E nós, como ovelhas, precisamos abraçar as outras ovelhas, trazer as outras ovelhas. E sermos ovelhas, não cabras. Uma vez o meu pastor, quando eu era adolescente, eu fui para Goiânia, e aí ele falou assim, quando eu voltei, ele falou, foi com pele de ovelha ou de cabra? Eu tinha essa pergunta, eu falei, de ovelha, pastor, para ovelha? E toda vez que eu viajava, ele perguntava isso. Até eu falei, por que ele pergunta isso? Porque ele falou assim, Jéssica, é muito fácil você ser ovelha aqui dentro. Você é líder de jovens. Todo lugar que você vai tem um jovem que você lidera. Você é a líder do ministério, da sede, então você é líder de todos os outros jovens. Então onde você vai tem um jovem que te vê. Aqui, nessa cidade, é muito fácil você ser ovelha. Mas quando você vai para fora, onde ninguém te conhece, ali ele vai provar seu pelo de verdade.
Ali é que vai provar se realmente você está sendo ovelha ou você está sendo cabra. Ali é que vai provar se eu estou dando honra ao meu pastor. Eu visitava as outras igrejas e na Assembleia sempre tem aquela oportunidade para quem vai cantar, oportunidade para quem vai dar uma saudação. Eu sempre ia, eu sempre falava assim, trago uma saudação em nome do meu pastor Raimundo. E eu achava aquilo como se fosse... Eu achava tão lindo falar o nome do meu pastor. Eles não sabiam que era meu pastor. O pastor morava lá no Pará, como se fosse Araguaia, outro ministério. Mas eu levava o nome do meu pastor em honra a ele. E hoje, eu olho para ele, eu olho para o ministério dele. E eu me inspiro muito naquilo que ele me ensinou. Eu honro o meu pastor Raimundo. Mesmo que hoje ele não é mais meu pastor é meu esposo ali. Meu pastor é o pastor João. Mas eu honro o ministério que ele fez, que ele tem até hoje. Mas muitas vezes a gente não honra os nossos pastores. A gente não honra os nossos líderes. A gente acha que eles estão fazendo por fazer. Assim como eu estou fazendo por fazer, ele também está fazendo por fazer. E assim nós vamos fazendo de conta que estamos vivendo até que Jesus volte. E quando ele voltar, vai lá aquela palavra lá em Jeremias 8 lá. O que fiz eu de errado? Por que eu não escutei? Acho que errou aqui. Mas enquanto deveria ter se posicionado, não se posicionou. Enquanto deveria ter se despertado, continuou dormindo. Enquanto deveria ter feito o que o Senhor chamou para você fazer, eu fiz de conta que não era comigo. Eu tinha mais coisas mais importantes para fazer. A gente não pode ficar dentro dessas 4 paredes aqui. O Senhor chamou essa igreja com um propósito. O Senhor chamou cada um de vocês com um propósito. Não é à toa que estamos aqui, num lugar tão distante do nosso lugar natal, menos a Carla, já está bem mais pertinho. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. O Senhor tem um propósito grande na vida de cada um. Isso não é demagogia. Você sabe. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe qual é o seu chamado. Você sabe qual é o seu dom. Ah, eu não sei o que eu devo servir. Sabe. Sabe. O propósito e o chamado, ele pulsa no seu coração todos os dias. Sabe quando você entra aqui, abriu a porta, primeira coisa que você vê é a cortina que precisou fazer a barra. Sabe quando você vê aqui e fala assim, poxa, esse trem tá meio com marca de dedo, eu tinha que ter limpado. Aí você chega e fala, nossa, aquele buraco ali, nossa, tinha que tampar. Nossa. Você enxerga essas coisas. A outra pessoa vai enxergar o quê? As cadeiras. Que palavra que a gente vai dar? Cada um tem o seu chamado dentro do ministério. Mas quando o fulano não faz o que devia fazer, o outro vai lá, faz errado, e o que viu ainda acha ruim. Porque fez errado. Porque não fez o seu jeito. Porque não fez do teu jeito. Mas a pastora escolheu fazer isso aí. Olha que burrice, mas a pastora não consegue alinhar as cadeiras. Aí você chega aqui, as cadeiras tudo tortas. Foi a pastora que fez. A pastora não dá conta. Ela deixa as cadeiras tudo tortas. Aí tu reclama que a pastora deixou as cadeiras tortas. Mas a pastora limpou a igreja. A pastora estudou a palavra. A pastora arrumou ali as coisas, ligou os microfones. A pastora comprou os copos, comprou a água. E você chega e reclamou das cadeiras. Poxa, a pastora também. Você pra que quis ser pastora, então, já que não dava conta? Não sei pra que foi, já que já pode fazer, não faz. Só que vocês imaginam, se a gente chegar aqui, só tem a porta aberta aí você chega, senta aí, eu olho pra Júlia, a Júlia olha pra mim, ninguém liga o som, ninguém liga a luz, a gente tem um cocô bem ali, deixa o cocô aí. Não, nem sei onde é que tem um trem pra limpar, não vou mexer não. Não, porque
Se fosse um EBD, que eu que sou a líder do EBD, eu arrumava. Mas o Joel, que é o líder do culto de hoje, ele não arrumou esse cocô aqui, eu não vou meter. Porque vai que ele acha ruim. E o Joel, coitado, tá lá no Ministério de Transporte. Pra lá e pra cá, trazendo os irmãos. Vem, volta, os irmãos atrás, ele vai, ele estacionamento, e o cocô aqui. E a Júlia, eu não vou pegar, não. Porque meu negócio é arrumar ali o som. Vocês entendem? Eu não estou falando só sobre a organização da igreja. Não estou falando só sobre essas 4 paredes aqui. Estou falando sobre o evangelho verdadeiro que a gente está levando lá para fora. É um evangelho de verdade ou é um evangelho de mais ou menos? É um evangelho de verdade. Ô, glória! Isso aí é Eu vou forte. dar fora. Vou levar esse evangelho lá. Vai lá, menina! Então, o evangelho mais forte, isso a gente falou agora no start, semana passada, na nossa última aula. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. E os nossos filhos estão se perdendo por pouco. Os nossos filhos estão se perdendo por falta de abraço. Os nossos filhos estão se perdendo por falta de comunhão. Os nossos filhos estão se perdendo por falta de repreensão. Porque tadinho do bichinho, né? Muita tarefa de casa, muita coisa, muita tribulação na escola, né? Não vou dar nenhuma, não vou nem brigar com eles, não. Muita preocupação. Vou botar ele para ler a Bíblia aqui comigo, não, o bichinho tá cansado. Vou estressar ele. Ah, o bichinho tá fazendo o que quer. E assim a gente vai caminhando, igual a Chapeuzinho, bem pleno, pro inferno. Você e a sua casa. Porque não tem duas, assim, vários caminhos. Tipo, tu pode escolher o caminho da Assembleia, tu pode escolher o caminho da Batista, tu pode escolher o caminho da Presbiteriana. Não tem isso. E aí juntou lá na frente, céu. Tem 2 caminhos. Na verdade, tem mais. Tem o caminho da vida verdadeira. Sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse moço? Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O inferno tem um monte de outros caminhos, assim, mais bonito possível. Né? Tem escada rolante, ele coloca elevador. Ele coloca estrada com riacho bonito pra você ver, coisa mais linda. Se quiser ir de Uber, tem, ele paga. Você vai tranquilo. Se tiver com pressa, ele leva você até de avião. Tudo coisa mais linda. Mas vai pro inferno. Bonitinho. Ou você segue a palavra de Deus, a verdade verdadeira, ou você segue o inimigo, ou você segue Satanás. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem eu sigo metade da Bíblia, a outra metade que me convém eu não sigo. Não tem, eu sigo a Bíblia, eu sigo Jesus, mas o que meu pastor fala eu não faço não. Eu vou todo domingo na igreja, canto que é uma loucura. Mas de sábado a segunda, de segunda a sábado, aí também não tem compromisso comigo, não. Me deixe quieto, eu estou fazendo minhas coisas. Se Jesus vier na quarta-feira, no dia que tu não está na igreja, não tem nada quarta-feira aqui. E agora? Porque quando eu estou na igreja, eu estou santo. Glória a Deus. Mas na quarta-feira, que não tem programação na igreja, tu sabe Deus aonde. E às vezes nem é da boca para fora, nem é falando. São ações que o céu enxerga e nós escondemos a nossa iniquidade. É no trato com o irmão,
é no trato com o conhecido, é no trato com o amigo, é no trato com aquele que você nunca nem viu. É ali que o evangelho verdadeiro está sendo testado. É quando alguém te afronta e você não vontade de dar 5 dedos na cara e você não dá. A vontade era essa. A vontade de revidar, a vontade de se justificar, a vontade de apontar o erro do outro, que parece ser muito maior do que o seu. Eu sou um pouco mais certa. Também não sou certa também, mas ele está muito errado. Então, que nós possamos despertar. A palavra de ordem para a igreja é desperta. Desperta. Quando eu cheguei aqui, primeira vez eu senti que o Senhor tinha algo aqui para essa igreja. É uma igreja pequena, tal, ok. Mas que a missão que essa igreja tem, ela é muito maior. E lembra que muitas vezes eu já falei aqui, já falei em discipulado, já falei em oração e algumas vezes em pregação. O Senhor estava vindo com unção de cura para essa igreja. Que o Senhor estava vindo com um bálsamo, curando feridas, curando decepções com os homens, curando feridas de raízes antigas, mudando, trazendo de volta, abraçando. O Senhor estava com cura sobre essa igreja. Porém, agora a palavra de ordem é despertamento. A igreja foi curada. O que já passou, deixa, esquece. Porque fulano, esquece. Porque o que fizeram comigo, mas pastor, eu não te contei esse fato. As coisas velhas passaram. Não tem como a gente viver o novo de Deus calçado nas sandálias do passado. Mas é só uma sandália, pastor. Essa sandália aqui me fez chegar até aqui, forte assim, olha. Foi difícil, mas eu tô com a sandália aqui para lembrar do passado. Tira. Chega. O Senhor tem vestes completamente novas, restauradas para você. Senhor, mas aquele sapato era da Adidas. Bom que só. Estava no passado. Ele serviu até aqui. Não tem como viver o novo com as vestes do passado. O Senhor já curou, o Senhor já restaurou, o Senhor já transformou. O Senhor já entregou capacidade para vocês que vocês achavam que não tinham. O Senhor já entregou restauração na tua casa, já te entregou palavras proféticas para a tua casa, já entregou estratégias para você. Mas você está com a sandália do passado, achando que não tem capacidade. Achando que ainda é dodóizinho, achando que ainda não precisa. Fazendo coisas que fizeram com você e você está fazendo sem perceber com os outros. Porque me machucaram, porque fizeram isso comigo. Eu sou uma vítima do que me fizeram. Se eu estou fazendo isso é porque fulano fez isso comigo. Faço sem querer. Não faz sem querer mais não. O Senhor já te alertou. O Senhor já te posicionou de novo. O Senhor já te colocou no rumo. Agora caminha. Mas falaram isso comigo. Agora eu faço com o outro. Não está percebendo? Então está com o ouvido o quê? Tampado. Todos os dias nós estamos aqui. Eu acho que pregando praticamente a mesma coisa. Todos os pregadores parece que a gente se reúne, todo mundo. E vamos falar isso assim, assim, assim. O louvor vai ser assim, 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 tá bom? Beleza. Até parece. Mas de todos esses meses, pelo menos os meses que nós estamos aqui, o Senhor tem falado a mesma coisa com a igreja. Vocês são curados, o que foi no passado passou.
Aquilo que te maltrataram já foi. O Senhor tem coisas novas. Se posicione e vamos lá, para cima. Aquilo que plantaram contra você não prosperará. Aquilo que o inimigo falou sobre você não é verdade. Tudo isso foi dito aqui. Mas desde a série Hábitos, o Senhor tem nos chamado para nos mudar de posicionamento. Já tivemos a série Hábitos, já tivemos a série Princípios. Nós mudamos os nossos hábitos, nós revisamos os nossos princípios e nós estamos aqui só esperando qual é a próxima palavra, pastor. Vai ser uma de bênção, prosperidade, bilhões. A gente quer ir para o ensino médio, a gente quer matérias mais complicadas e a gente não está cumprindo aqui. Não está dando conta de desenhar. Está dando conta de fazer o AEOU. Não dá mais. Não dá mais para viver no raso, um pouquinho. O Senhor quer encher e quer transbordar. Aleluia. O Senhor quer entregar um momento de oração aqui cheio de mulheres. O Senhor quer entregar um culto avivado de mulheres. O Senhor quer entregar cultos de domingo que não cai mais ninguém aqui. E a gente tem que fazer 2 cultos, não é porque fulano não pode, ciclano não pode, porque não cabe mais aqui dentro. O Senhor quer fazer isso. O Senhor quer alcançar os espanhóis, os catalães, os franceses, tudo. Estão lá tudo sedento. Vocês acham que eles têm a cara triste por quê, gente? Estão esperando um povo posicionado. Mas o povo posicionado está com dodói. Está com, não dou conta, porque eu tenho tal coisa para fazer, porque me machucaram. A igreja do Senhor precisa ser esperta. Porque o Senhor está voltando. E não é só sobre as obras. É sobre a vida com Deus. Porque se nós estivermos posicionados naquilo que o Senhor mandou a gente fazer de fato, e parar de gracinha, parar de fingir que está bebendo, fingir que está comendo, e a barriga vazia o tempo todo, ele virá. Pode ser que ele venha no arrebatamento e te leve, ou não te leve. Então você não sabe o dia de amanhã. O Senhor pode vir só para você. E o que você tem feito? Então, a igreja foi curada. Nós recebemos curas todos os dias. Nós recebemos estratégias de curas todos os dias. Aquilo que feriu não fere mais. Aquilo que doía não dói mais. Nós entendemos sobre perdão. Nós entendemos sobre oração, nós entendemos sobre leitura bíblica, nós entendemos sobre as nossas lideranças, nós entendemos sobre família. E a partir de agora, a gente tem que entender sobre despertamento, sobre missão, sobre fazer o que precisa ser feito de fato. Porque o Senhor há de vir. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que a nossa igreja, nós como um povo, nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E sair dessa porta para fora e fazer diferente. E sair dessa porta para fora, na hora que a gente entrar em casa, qualquer demônio, qualquer seta, qualquer inimigo, qualquer satanás que estiver por lá, bate fora. Porque a partir de agora saímos daqui posicionados no Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus.